O número de estupros no Brasil cresceu e atingiu mais um recorde. Em 2023, foram quase 84 mil casos registrados, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. O número representa um estupro a cada 6 minutos no país. Isso é o que revela o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Este é o maior número da série histórica, que começou em 2011. De lá para cá, os registros cresceram 91,5%. E para falarmos sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Cássio Ribeiro Júnior. Boa noite, doutor Cássio. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Sempre um prazer poder colaborar de alguma forma aqui. Doutor Cássio, o que chama mais atenção nessa pesquisa, apesar de ser um assunto delicado, como um todo, o total de casos. 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, que é quando a vítima tem menos de 14 anos ou é incapaz de consentir por qualquer motivo, por deficiência ou enfermidade. Exatamente, Tatiana. Uma das coisas que explica esse número alto é a tal da subnotificação. O que é essa subnotificação? São casos que efetivamente ocorrem, mas nunca chegam para as autoridades de que eles estão ocorrendo, como eles ocorreram, quais foram as circunstâncias. E o que nós estamos vendo na prática é realmente uma maior notificação das pessoas envolvidas, sejam dos familiares, seja da própria pessoa que passou por essa situação, e ela de fato tem... nós observamos, portanto, um maior número de pessoas levando a autoridade. Então, portanto, não dá para efetivamente dizer que os casos aumentaram ou se eles passaram a ser melhor notificados. E a violência acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. Em quase 62% dos casos, o estupro foi registrado na residência e, na sequência, está a via pública com 12,9%. Entre as vítimas de até 13 anos, em 64%, o agressor é um familiar e entre 22,4% conhecidos, São sempre pessoas ali do convívio. Exatamente, esse é um dado muito alarmante e muito importante para entender essa subnotificação que eu acabei de comentar. Até mesmo porque os familiares, muitas vezes, nós vemos que eles ficam horrorizados, muito preocupados com a situação, mas infelizmente eles também pensam na figura do familiar que realizou o crime, do criminoso que está dentro da família, e não notificam justamente com medo da pessoa ir para a prisão e lá dentro sofrer também, infelizmente, outros crimes contra o próprio agressor. E além dos estupros, todas as modalidades de violência contra mulheres cresceram, Exatamente. Eles cresceram e têm a tendência de continuar crescendo, viu? Justamente pelo seguinte, Tatiana. Muitos casos que anteriormente eles eram entendidos como ou brincadeiras, que é difícil a gente chamar de brincadeira, mas que eles eram entendidos ou como brincadeiras ou como situações que não eram tão sérias assim. Hoje as pessoas estão muito mais atentas e conscientes de que isso representa efetivamente um crime contra a mulher, contra as pessoas, e estão notificando melhor. Então isso de fato aumenta, tem aumentado, e a tendência é continuar aumentando, viu? O senhor disse bem, Eu acho que talvez a consciência e também o querer não suportar mais viver determinadas situações, tem feito, então, que as vítimas realmente criem coragens, que não deve ser fácil, para denunciar, E das cerca de 1.500 vítimas de feminicídio, 63,6% eram negras, 71,1% tinha aí entre 18 e 44 anos e 64,3% foram mortas em casa. Destas, o assassino foi parceiro em 63,% dos casos, ou ex-parceiro em 21,2% e familiares aí em 8,7% dos registros. Exatamente. E esse número não é uma coincidência, tá? Nem o número, nem o dado. O fato de as principais pessoas afetadas desse tipo de crime serem mulheres, em especial mulheres negras, quer dizer para nós que esses dados eles precisam necessariamente serem lidos também pelas frentes de que há um processo não apenas de agressão e de violência, mas também de discriminação. Também cresceram as violências contra as crianças e adolescentes em 2023, Exatamente. E aí vai um recado para os pais que tenho certeza que olham e cuidam dos seus filhos, mas o recado é justamente para redobrar essa atenção. Até porque existe também a noção de que em alguns ambientes,
são seguros, mas, infelizmente, essa pesquisa nos mostra que, mesmo em um ambiente seguro, a atenção deve continuar sendo redobrada. Portanto, muita atenção, especialmente com as crianças e com os adolescentes. Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no RF News. Eu que agradeço, apesar da seriedade do assunto, é um prazer muito grande poder colaborar com vocês. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.